Pai do Senhor, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo, né? Mas conhecido aqui no canal como Irmão Gustavo. Eu não sou youtuber, mas eu costumo, vez por outra, gravar algumas mensagens aí, trazendo uma palavra do Senhor, trazendo aqui no meu canal conteúdos políticos, né? E conferindo ele, associando ele, né? À luz da palavra de Deus, para a gente descobrir realmente se as coisas que estão fazendo aí atualmente na política do nosso país, elas realmente vão trazer algum tipo de proveito ou benefício para a sociedade em geral, né? Para falar a verdade, eu não ia nem gravar esse vídeo hoje mesmo. Eu estava cheio de tarefa, coisas para fazer. Eu costumo programar minha rotina e eu reservo um tempo específico para mim poder gravar vídeos, né? E trazer algumas mensagens da parte de Deus para abençoar a vida aí de todos os que são inscritos no meu canal, né? E só que na verdade hoje aconteceu algo muito esquisito e assim é algo que tem acontecido com muita frequência, infelizmente, em várias igrejas hoje, né? E assim, eu gostaria de compartilhar essa experiência que eu tive hoje com o Senhor Deus, com vocês. Eu acredito que ela seja que seja um testemunho edificante. Eu acredito que vai falar muito com você aí que está sofrendo, que está se sentindo solitária, que acha que o Senhor Deus ele não se importa com a sua vida, muitas vezes porque você não tem uma atenção, né, ou um acolhimento devido aí da parte da sua igreja, dos seus líderes, do seu pastor. E sabe que, embora você pense que o Senhor ele não te vê, ele te vê, ele te ama e ele, por conta disso, me fez gravar esse vídeo para dizer que ele te ama muito e que, embora às vezes você não tenha a atenção devida e merecida dos seus líderes, dos seus pastores, o Senhor Jesus é o teu pastor e Ele é que cuida de você. É Ele que te sustenta com a sua mão e Ele que diz: não temas, porque eu estou contigo. Meus amados, hoje eu subi no monte porque junto lá na minha célula a gente fez uma corrente de oração, né? Fizemos uma corrente de oração e durante uma semana. E cada um ficou responsável por um dia da semana de intercessão, em favor de cura, de libertação, de portas de emprego aberto, de restauração espiritual, entre várias causas que nós muitas vezes necessitamos aí no dia a dia, um auxílio, um milagre da parte de Deus, né? Porque embora a gente somos cristãos, muitos de nós também às vezes se encontramos enfermos, né? Necessitados e precisando de oração, precisando aí de uma atenção, precisamos às vezes de ser ouvidos, compreendidos, precisamos muitas vezes de receber um conselho aí de alguém que realmente se importa com a nossa saúde espiritual. E o fato de nós sermos cristãos não significa que estamos sujeitos a deixar de ter certas necessidades. E por conta dessas necessidades comuns que surgem, não só na vida das pessoas, mas na vida também dos cristãos, nós resolvemos, uma irmã ela sugeriu no grupo que nós fizéssemos uma corrente de oração. E aí resumindo, cada irmão se candidatou a assumir um dia da semana de intercessão e eu me candidatei em assumir o dia da quarta-feira. E hoje é quarta-feira e eu estava no monte, subi hoje no monte para poder fazer essa intercessão em benefício, né, ali da célula, para que o Senhor ele possa atender ali as nossas necessidades, possa abençoar e possa liberar o seu milagre, né, a sua mão poderosa. E eu estava lá intercedendo, né, no alto do monte, e eu senti uma paz, uma coisa maravilhosa, assim, que eu não sei nem o que dizer. E eu sentei assim, sabe, só comecei a contemplar a natureza, só comecei a agradecer a Deus por, embora eu estivesse passando por embora eu esteja passando por algumas dificuldades, né, embora eu tenha algumas necessidades, né, no caso, atualmente eu estou passando por uma crise de saúde, estou com uma sinusite muito forte, e eu já inclusive agendei médico e tudo mais. Embora eu esteja passando por algumas dificuldades e necessitando de algumas providências,
naquele momento ali que eu senti aquela paz, eu só comecei a agradecer, eu comecei a agradecer, eu comecei a agradecer. E aí eu comecei a interceder, porque naquele momento eu senti uma paz, sabe? Eu não senti mais nenhuma preocupação, eu esqueci da questão da minha saúde que está tanto me incomodando. Então ali naquele momento eu começou a bater um vento forte, né? Um vento muito forte, e eu peguei a Bíblia e falei: Senhor, se o Senhor quiser falar comigo, né? O Senhor me dá uma palavra para mim poder meditar aí num texto da tua palavra. E aí, naquele momento eu peguei a Bíblia e coloquei ela ali, e o vento veio e abriu a Bíblia. Começou a folhear, e chegou um momento que parou de folhear. E naquele momento eu senti de Deus: coloca a mão nessa página e lê. E eu gostaria de compartilhar essa palavra com você, porque essa palavra é uma realidade que está acontecendo hoje na, na, na nossa vida, né? Na vida de várias ovelhas do pasto do Senhor. Pessoas estão sofrendo, ovelhas estão sendo ignoradas, negligenciadas, e por conta disso estão aí morrendo espiritualmente, estão se desviando do caminho do Senhor, por conta de alguns pastores que simplesmente não se importam com a vida das ovelhas, pastores egoístas, pastores prepotentes que só pensam mesmo no seu próprio benefício, que simplesmente ficam se engrandecendo pelo fato de Deus abençoar a vida deles, porque realmente quem faz a obra de Deus é muito abençoado, mas que simplesmente se vangloria sabe, permite que a soberba espiritual tome conta da vida deles de maneira que começa a desprezar aquelas pessoas que não têm tanto conhecimento, aquelas pessoas que estão começando agora na jornada da fé, que precisam de orientação e que muitas vezes correm e vão atrás desse pastor pedindo uma orientação e às vezes são ignoradas, ou às vezes não são corretamente ouvidas e não tem uma resposta verdadeira ali da parte do Senhor e tudo mais. E é uma realidade que está acontecendo. Eu li aqui, quando eu li, vou confessar a verdade, quando eu li essa palavra eu chorei. Por quê? Porque eu entendi como o Senhor Jesus ele está se sentindo. Eu entendi a necessidade do alto aqui nesse momento em relação às ovelhas do seu pasto, em relação à sua igreja como um todo, porque geralmente esses problemas eles se generalizam. Não estou dizendo que sejam todas as igrejas que tenham pastores dessa forma, não, mas eu acredito que pelo que eu vejo, pela realidade da minha vida, eu acredito que a maioria das igrejas estão assim. E eu estava lendo aqui, tá dizendo no livro, a página da Bíblia que abriu foi no livro de Zacarias, capítulo 11, versículo 4. Na verdade, versículo 3, capítulo 11, versículo 3. Se você quiser acompanhar comigo, pode acompanhar aí. Escrito o seguinte: há uma voz de grande uivo dos pastores, pois a sua glória foi destruída. Uma voz de bramido dos filhos dos leões, pois o orgulho do Jordão foi destruído. Aqui entra na parte importante da palavra. Assim diz o Senhor Deus: alimenta as ovelhas da matança. E eu já tinha ouvido essa palavra em outros textos da Bíblia, mas não estava compreendendo. Mas naquele momento ali que eu estava em comunhão com Deus no alto do monte, quando eu bati o olho de novo na mesma palavra, eu falei: nossa, mas o que significa isso? Eu continuei lendo. Então estava escrito assim: alimenta as ovelhas da matança, cujos possuidores as matam, e não se tem por culpado. E aqueles que as vendem e dizem: bendito seja o Senhor, pois eu estou rico, estou farto, né, no caso, e os seus próprios pastores não têm piedade delas. Ou seja, Deus estava dizendo ali para mim: olha, meu filho, é o seguinte, você está intercedendo aí pelo pessoal no alto desse monte. Naquele momento eu entendi que Deus estava reconhecendo o meu trabalho, o meu esforço, né? Porque a gente está ali, a nossa célula é uma bênção, ali a gente realmente se importa um com a vida do outro, ali realmente a gente busca a Deus, a gente invoca o Senhor ali, para que o Senhor ele possa se atentar ali para nossas necessidades. A gente pede ao Senhor por amor, a gente pede ao Senhor por capacitação para a gente poder servi-lo na maneira que o agrada. E no momento que eu estava ali, né, fazendo a minha parte ali, no meu dia de oração, eu entendi que o Senhor estava reconhecendo ali, no caso. Eu acredito que o Senhor reconheça o serviço ali, no caso, a intercessão de cada um dos irmãos da célula. Mas no meu caso específico, Ele me revelou
essa palavra. Eu entendi que ele estava dizendo, olha meu filho, é o seguinte, você está aí intercedendo, eu estou te ouvindo. E agora você alimenta, no caso, as ovelhas da matança. Como assim eu me alimentar as ovelhas da matança? Eu não entendi. Aí entrou nessa palavra aqui. Cujos possuidores as matam e não se tem por culpado. Ou seja, os pastores que simplesmente não têm se importado com a vida, não têm se importado com o problema, não têm se colocado no lugar de cada uma das ovelhas, têm sido ignorantes com elas, têm sido prepotentes, simplesmente estão tratando de uma maneira que não está agradando a Jesus, porque Jesus é o bom pastor e ele não abandona as suas ovelhas. Jesus é aquele que realmente compreende a necessidade de cada uma das ovelhas, coisa que infelizmente os pastores que o próprio Senhor Deus levantou aqui nessa terra para cuidar, para tratar ali da saúde espiritual, da saúde mental, da saúde física ali, fazendo orações, intercessões pelas suas ovelhas, não estão fazendo. E além de expor essas ovelhas à matança, além de, olha aqui como está escrito, ovelhas da matança, por cujos possuidores as matam. Além de eles fazerem isso, eles não se têm por culpado em dizer, olha, glorificado seja o Senhor Deus, porque estou rico. Ou seja, eles simplesmente desprezam essas ovelhas se dispersam, essas ovelhas simplesmente caem em cilada, caem em tentação, caem em tormento, porque são pessoas que foram salvas pelo Senhor Jesus Cristo, foram lavadas e remidas pelo seu sangue, receberam o Espírito Santo, pessoas preciosas para o Senhor, e além disso, eles não se têm por culpado e se valem da sua posição pastoral para dizer glorificado seja o Senhor, porque a posição pastoral realmente traz prestígio, né? Traz pessoas que intercedem pelos pastores. Realmente a posição pastoral ela traz bênçãos, porque o fato do pastor estar servindo a Deus, ainda que não seja da maneira que Deus espere, o Senhor Deus ele não é injusto. No caso, ele não vai deixar de ser fiel pela infidelidade do homem, como está escrito lá em Romanos, no caso, né? Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Tornaria assim o Senhor Deus infiel por causa da infidelidade do homem? Não. Ou seja, ainda mais que o homem seja infiel, ainda mais que o líder ou o pastor que está encarregado de tratar, de cuidar da saúde espiritual das suas ovelhas, eles sejam infiéis ao Senhor, o Senhor não vai ser infiel a esse pastor, entendeu? Ele vai abençoar. Então, muitas vezes, esses pastores ainda se valem dessa posição, né? Para quê? Para glorificar a Deus, mas Deus não está se agradando. E olha, aqui a palavra é muito clara, ele está dizendo, ai dos pastores, haverá uivo, ou seja, o Senhor vai começar a visitar esses pastores que não têm se importado com o quê? Com a doença espiritual das suas ovelhas, que não têm se importado com aquelas que estão se desviando, que não têm se importado com aquelas que se aproximam deles procurando ajuda e são simplesmente muitas vezes ignoradas, muitas vezes são colocadas de lado. Isso eu não estou falando isso por uma questão pessoal, eu estou dizendo isso porque o Espírito Santo tem me mostrado o que tem acontecido atualmente na realidade da sua igreja, e eu estou aqui simplesmente contando testemunho de uma situação prática que Deus me revelou ali no alto no monte através desta palavra. Então, se você é uma pessoa, você é uma ovelha do Senhor, se você de repente se desviou da igreja porque você não teve o acolhimento amoroso, humano, necessário que você merecia ali naquele momento, e simplesmente não foram atrás de você quando você estava fraca, e simplesmente te ignoraram quando você precisou de ajuda, simplesmente ninguém perguntou por você quando você estava triste, quando você estava solitário, quando você estava precisando ali muitas vezes só de um abraço para se fortalecer espiritualmente e para voltar à comunhão na igreja. Simplesmente pelo fato de alguém não ter perguntado por você, você se afastou. Ei, saiba que Jesus, Ele te ama. Saiba que Ele é o bom pastor e Ele vai atrás das suas ovelhas. Saiba que o Senhor Jesus Cristo, Ele se importa com você. O Senhor te ama. E hoje, através da minha vida, Ele vai até você para te chamar, filho meu, filha minha, vem de volta. Porque se os homens, eles não perguntaram por você, se os homens
eles não se preocuparam, se os homens eles não foram atrás, eu, o Senhor, tenho pelo meu espírito ido atrás de você. Vem, filha minha, vem, filho meu, para minha presença, pois a sua história não acabou. Pois, olha só, o Senhor, ele é capaz de mudar a história da sua vida. Ele é capaz de fazer tudo novo. Você não tem noção do poder do nosso Deus. Então, essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar com a sua vida hoje. Ei, se você é uma ovelha que se afastou, que se decepcionou, volte. Seja você o agente de mudança na casa do Senhor, porque o Senhor está com você. Se o Senhor estiver com você, quem te poderá resistir? Assim diz a palavra do Senhor. E eu vou terminar de ler essa passagem aqui, ó, no capítulo 6. Está escrito o seguinte: por isso não terei mais piedade dos habitantes da terra, diz o Senhor. Eis que entregarei os homens, cada um na mão de seu vizinho, e um na mão do seu rei, e eles ferirão a terra, e da mão deles eu não os livrarei. Eu vou terminar aqui no 7, presta atenção. Eu vou terminar aqui no 7. Eu alimentarei as ovelhas da matança. Eu alimentarei as ovelhas da matança, até vós, pobres do rebanho. Então saiba de uma coisa: se você está nessa condição de ovelha da matança, se você está nessa condição de pobre do rebanho, daquele que as pessoas menosprezaram, daqueles que ninguém perguntaram pela sua vida, saiba que o Senhor Deus é aquele que vai estar com você e vai te alimentar. Portanto, glorifique ao Senhor, se coloque na posição, volte a orar, volte a buscar comunhão na casa dele, volte a ler a palavra do Senhor, simplesmente volte a se encher ali do seu conhecimento, porque é por meio de você que Deus vai começar a realizar uma reforma na sua casa, porque o Senhor está indignado com aquelas pessoas que não têm mais amor, com aquelas pessoas que desprezam as outras e dizem: glorificado seja o Senhor Deus, porque estou rico. Glorificado? Coisa nenhuma. O Senhor está vendo as coisas de errado que está acontecendo na sua casa, e o Senhor Deus, ele não abandona as suas ovelhas, as ovelhas que foram postas à matança, porque o Senhor é o bom pastor e vai atrás das suas ovelhas. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo falou com você, se você acha que esse vídeo ele pode ser relevante e alcançar a vida de outras pessoas, que você deixe o seu like. Não esqueça, compartilhe. Todas as semanas eu estarei postando novos vídeos. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Tamo junto.